Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo pelo Evangelho de Marcos e estudaremos hoje o capítulo 13. Mais um capítulo, lembrando que que o Evangelho de Marcos é um evangelho mais curto. Ele tem 16 capítulos e estamos, portanto, na reta final desse evangelho. Aqui no capítulo 13, no início do capítulo 13, nós vemos que Jesus está saindo do templo depois daquele longo dia. Então aqui provavelmente já era bem de tardinha, quase noite. Tanto é que no versículo 3 nós temos o registro de que ele foi para o Monte das Oliveiras, o que era costumeiro ali naqueles dias, porque ele estava... nós estamos aqui na última semana de Jesus, né, na terra. Ele ficava durante o dia em Jerusalém e à noite se refugiava no Monte das Oliveiras. Então, no final daquele dia, ao sair do templo, ele então faz um pronúncio de juízo. Lembrando que esse trecho aqui do capítulo 13 é paralelo ao que nós estudamos juntos em Mateus, capítulos 24 e 25. Vamos ler então o capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 8. Lembrando que o trecho total é até o verso 13, mas vamos dividir essa primeira passagem em duas partes e vamos ler hoje do 1 ao 8. Acompanhe comigo a leitura. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Nós elaboramos bastante o nosso estudo quando estudamos o capítulo 24 e também o capítulo 25 de Mateus. E aqui eu desejo simplificar um pouco e me ater mais especificamente ao texto, porque nós já falamos da questão que envolve as interpretações e a questão das linhas de estudo escatológico. Então, esse não é a nossa intenção aqui, né? Esse não é o nosso motivo e não é a nossa intenção, mas eu quero apenas lembrar os irmãos que nós vamos procurar ser o mais fiéis aqui ao texto, né? Na perspectiva daquilo que Jesus está apresentando. Jesus, mais uma vez, no templo, na verdade saindo dele, faz aquela predição acerca da destruição do templo. Eu digo mais uma vez porque essa mesma predição está no livro de Lucas e também no livro de Mateus e também no livro de Lucas. Aqui, Jesus então diz: não ficará pedra sobre pedra. Essa é uma profecia que diz respeito ao fato de que o templo seria destruído, como efetivamente foi no ano 70, pelo general Tito e pelo imperador Vespasiano. Aqui, Jesus então, ao dizer para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, houve dos discípulos, um pouco tempo depois, quando eles estavam no Monte das Oliveiras, provavelmente descansando onde Jesus se refugiava,
os seus discípulos então perguntam para ele: Mestre, dize-nos quando essas coisas acontecerão. Verso 4, né? Ou melhor, verso 3 diz que, estando Jesus assentado, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Os judeus entendiam que o final dos tempos deveria ser precedido por eventos. Esse entendimento é refletido aqui nessa pergunta dos discípulos, mas também a curiosidade acerca de como seria o tempo imediatamente antes do juízo final. E se havia alguém que sabia essas coisas, era o Senhor Jesus. Jesus então confirma o fato de que muitos sinais precederiam a sua vinda, que muitos sinais precederiam esse tempo do fim. Nós precisamos estar atentos a isso, porque nós temos indicação nessa passagem, na passagem principal e maior, que é a de Mateus 24, que Jesus aponta para o fato de que haverá sinais visíveis que precederão a sua vinda. Mais que isso, Jesus os chama de princípio das dores. E ele ordena que nós, seus discípulos, não fiquemos espantados, não fiquemos alarmados. Nesse mesmo sentido, e apontando para a mesma verdade, Paulo fala da questão dos sinais que precederão, por exemplo, a vinda do anticristo, como nós temos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, de maneira igual, ou seja, com a mesma abordagem e afirmando a mesma coisa, Paulo e Jesus revelam a nós, né, pelo Espírito de Deus, claro, o apóstolo Paulo, que haverá sinais que serão anteriores à própria vinda de Jesus. Então aqui Jesus fala de guerras e rumores de guerra. Ele também fala no verso 5: Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome. Haverá uma tentativa de enganar até mesmo os santos, por pessoas que se farão passar por Messias, por Jesus, pessoas que virão como se fossem o próprio Jesus, e nós vemos que isso acontecerá nos últimos tempos. E ele alerta no verso 6: Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Muitas pessoas serão enganadas. Talvez essa seja uma referência ao próprio anticristo, que vai sem dúvida enganar muitas pessoas. Eu acredito que seja uma referência final ao anticristo, mas também ao fato de que nos últimos tempos algumas pessoas se levantariam por causa dos acontecimentos, ou seja, Jesus já fala de sinais, de coisas, de guerras, de rumores de guerras, ou seja, certamente ele fala de pessoas que se apropriariam desse momento e da ingenuidade de alguns e de modo perspicaz aqui, com sagacidade, diriam ser o próprio Cristo. Quando, porém, o verso 7 diz: Ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus diz claramente que haverá sinais que vão preceder a sua vinda, mas ainda não será o fim. Em outra passagem, Jesus nos ensina a olhar para os sinais dos tempos e nos apercebermos de que sua vinda está próxima. Queridos ouvintes, nós realmente estamos próximos desse tempo. Eu me lembro de ouvir de um professor de teologia, uma vez em sala, a seguinte afirmação: se Deus não mudar o rumo das coisas, o rumo da história, e não fizer que haja algum tipo de movimento cíclico que faça mais ou menos com que a história volte um pouco, ele disse: nós estamos caminhando a passos largos para o fim. E eu creio que isso é verdade. Eu creio que nós estamos nos aproximando do tempo que vai marcar
o fim de todas as coisas. Eu creio que nós estamos nos aproximando do tempo que vai marcar o início dos eventos que trarão então a volta de Jesus. É assim que nós enxergamos quando estudamos essas passagens nos Evangelhos e também de Paulo em Tessalonicenses 4 e 5 e por fim o livro de Apocalipse. Eventos precederão a volta de Jesus e talvez um em particular, pelo menos alguns creem dessa forma, vai marcar o que nós podemos chamar de um relógio que vai contar de trás para frente, para chegar até o momento do fim, que é o rapto da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja. Nesse trecho aqui, Jesus parece apontar também para isso, mas nós só veremos isso um pouco mais adiante. Aqui, Jesus continua a falar dos sinais, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. É claro que Jesus sabia que até aquele momento na história já tinha acontecido terremotos e guerras. É óbvio que Jesus sabia que aconteceria outros terremotos, outros eventos cataclísmicos e também haveria outras guerras. Mas o que Jesus está aqui a dizer é que haveria um tempo em que haveria uma intensificação, tanto na ocorrência quanto no espaçamento de tempo. E meus queridos ouvintes, como nós temos tido guerras e rumores de guerra nesses últimos tempos. Infelizmente vivemos agora o horror de mais uma guerra no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia. Não estamos aqui, claro, querendo alarmar ninguém, nem colocar medo no coração de ninguém, até porque o Senhor Jesus disse claramente: não fiquem assustados, não fiquem preocupados com essas coisas. Mas também ele disse: vede que ninguém vos engane. É preciso estar atentos, é preciso estar alertas. Nós não precisamos temer, mas também não podemos simplesmente esquecer. Precisamos vigiar. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Jesus disse que quando essas coisas acontecessem, estava chegando perto, estava próximo aquele conjunto de eventos que nós entendemos está descrito no livro de Apocalipse, estaria perto o momento em que eles então aconteceriam. Nós vamos continuar o nosso estudo dessa passagem, considerando o próximo trecho dos versículos 9 ao 13, mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.